no curso de redação. Eu vou... Aqui eu vou deixar só um minutinho para a transcrição. Transcrição não tem necessidade. Então está gravado, vai gravar. Depois eu vou colocar esse material no YouTube para que vocês possam acompanhar. As aulas passadas já estão lá. E hoje nós vamos, como combinado, nós vamos escrever. Tá? Nós vamos escrever. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou compartilhar a tela com vocês, do que nós já escrevemos na nossa aula passada. Então vamos lá. Vocês estão vendo essa tela que eu estou compartilhando com vocês? Tô vendo. Sim, estou vendo. Certo, espera só um minutinho aqui. Que agora... sim, beleza. Maravilha. Estão vendo? Estão me ouvindo? Então, beleza. Então podemos começar, certo? Muito bem. Pessoal, olha só. Isso aqui foi o que nós começamos a escrever na aula passada. Então nós já começamos com 2 parágrafos da redação. Como eu disse anteriormente, o parágrafo de introdução é o parágrafo que você vai conseguir dar gancho para as pessoas que vão corrigir a sua redação. Não se esqueça que todo texto que a gente escreve, todos eles, né, eles sempre têm um porquê e um para quê e um para quem. Então, se nós estamos falando de redação do Enem, nós estamos falando que existe um texto que você está escrevendo para uma pessoa que vai te corrigir. Essa pessoa que vai te dar carta branca para você entrar na universidade ou não. Isso equivale para tudo que você escreve. Se você escreve direito no Instagram, se você escreve direito no WhatsApp, isso faz diferença, inclusive no seu ambiente de trabalho. O Marcos está aqui e não me deixa negar com relação a isso. Marcos, quando você já é enfermeiro, quando você precisa escrever alguma coisa no seu ambiente de trabalho, você tem que escrever corretamente, você tem que mostrar detalhes aos seus enfermeiros superiores, aos seus médicos, para que eles tenham uma noção exata do que você quer dizer, certo? Certo, exatamente. Tem que ter coerência e passo a passo que foi feito. E Exato. um erro na língua portuguesa nesse ambiente é gravíssimo. Sim, imagino. Imagina, por exemplo, médico de uma forma geral não tem letra bonita, né? Tanto que hoje em dia você vai fazer um atendimento, o médico você já sai do consultório com uma receita já digitada. Eu acho isso brilhante, porque não vai dar erro na hora que você vai comprar uma medicação, de repente tem uma letra ruim lá, sai uma medicação com sei lá, 1 miligrama diferente, o farmacêutico tem dificuldade em entender o que o médico escreveu, de repente uma pessoa que não tem muita leitura, não tem muita cultura, vai comprar um remédio errado, pode comprar um remédio com 1 miligrama maior, vai tomar num horário que não vai fazer efeito, isso é muito sério, isso é muito sério. Sim, acontece muito no ambiente lá onde eu trabalho. Aí estão mudando para prontuário online. Isso é excelente, isso é muito bom. Isso é Uhum. muito bom. E isso inclusive equivale aqui para a gente nas nossas aulas de redação, porque quando a gente escreve, a gente tem que ter esse cuidado. O médico, quando ele prescreve uma medicação, por exemplo, uma pessoa que ele percebe que não tem muita instrução, ele tem que explicar com calma, ele tem que escrever, de preferência sair com uma receita já digitada, né? Eu fiz ontem, foi ontem, eu estive lá no prontocardio, né, no caso no hospital, e fui fazer um atendimento lá, estava com um problema de enxaqueca, e eu saí com as receitas com tudo prescrito já no computador, né, já tudo digitado. Isso é muito importante. Então, por que eu estou falando isso? Hoje eu vou reler o que nós escrevemos, explicar o que nós escrevemos, mas eu vou entrar num assunto hoje extremamente importante que eu quero frisar hoje sobre o repertório. O repertório que o aluno que quer fazer uma redação de Enem, um aluno que vai fazer um Enem, ele precisa ter um repertório de leitura, um repertório de conhecimento, um repertório de instrução, porque isso é extremamente sério. Vocês veem que lá naquela folha de redação que eu sempre passo para vocês, fala uma coisa muito importante, que é baseado nos textos motivadores e nos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Eu, como professor, eu tenho um limite. Eu posso te dar os caminhos para que você possa se informar. Mas quem tem que se informar é você. Eu posso te ensinar
os métodos de escrita, e é para isso que eu estou aqui, e corrigir, na hora que eu for corrigir sua redação, eu vou ter que corrigir redação uma a uma. Eu quero corrigir com você, eu quero corrigir do seu lado, como uma aula de autoescola, que eu vou, nessa primeira aula, nessas primeiras aulas aqui, eu estou explicando as coisas mais básicas, sentar no banco, colocar o cinto, virar a chave, manuseio dos pedais, manuseio da marcha, olhar os retrovisores, ajustar os retrovisores, para que a gente consiga sair. Depois disso, é prática, prática, prática. Você vai escrever uma redação, você vai escrever duas, você vai escrever 10, você vai escrever 100 redações. Quanto mais redações você for escrever, melhor você fica. Na minha época de estudante, eu escrevia redações e muitas vezes eu pedia para os meus professores de inglês corrigirem as minhas redações. Eu pedia para os meus professores de literatura, que também são profissionais da área de letras, que escrevessem, que lessem e corrigissem para mim as minhas redações, para me dar um parecer sobre aquilo. Fora os professores próprios de redação, porque eu sabia da importância de onde eu estava entrando. Vamos então reler aqui a redação que eu deixei aqui nós começamos a escrever, eu salvei, e vamos começar da onde nós paramos. Repare que no primeiro parágrafo eu grifei em verde a primeira frase. E essa frase é uma frase que a gente chama, como eu já disse antes, é uma frase de introdução. É uma frase em que você vai fazer uma alusão. Então está ali assim: muito se tem discutido sobre violência contra a mulher. Casos em toda a sociedade fazem com que se criem mecanismos de amparo e defesa às vítimas. Você apresentou a situação. Segunda frase, que está grifada em amarelo, é uma frase de posicionamento. Ela não é necessariamente uma frase que aparece em todos os modelos de redação, mas ela é bom que você possa dizer que você vai se posicionar frente àquele assunto. É necessário que se criem muitos mecanismos de sustento e socorro às pessoas vitimadas. Já vou fazer o meu primeiro exercício de correção aqui, porque você perceba aqui, ó. Reparem que eu coloquei aqui a palavra mecanismos e reparem que eu coloquei aqui a palavra mecanismos. Uma dessas duas palavras, mecanismos, tem que sumir. Por quê? Não é bom que se repitam palavras. Então, é necessário que se criem muitos mecanismos. Eu vou substituir por muitos... Opa! Artifícios de sustento e socorro às pessoas vitimadas. Eu estou tomando um cuidado para também não repetir a palavra violência e não repetir a palavra mulher, mulheres. Então, uma frase de posicionamento. A próxima frase que está em azul é a frase que é o meu argumento A, é o meu primeiro argumento. E esse primeiro argumento, ele é um argumento muito legal, muito sério, porque eu vou falar sobre a questão, desculpem, tá? Eu vou falar sobre a Lei Maria da Penha. Volto a dizer, quanto mais a gente tiver um repertório sobre isso, melhor é. Eu vou falar um desabafo aqui, um pequeno desabafo como professor. Nunca foi tão difícil fazer os meus alunos escreverem. Nunca foi tão difícil fazer os meus alunos pensarem. Tem uma turma de segundo ano, tem algumas pessoas que estão aqui com a gente no grupo, daqui a pouco não entrou ninguém ainda, mas vai entrar. Eu estou com uma turma realmente que está muito difícil fazê-los pensar, fazê-los escrever. Eu não vou julgar, né, entrar no mérito com relação a fazê-los prestar atenção, porque isso daí, não vou entrar nesse mérito, não. Mas nunca foi tão difícil fazer os alunos pensar. Nunca foi tão difícil fazer os alunos escrever. E tudo começa com pensar. Volto a dizer, lá no meu canal no YouTube, onde estão essas aulas que estão gravadas, inclusive essa também vai entrar lá, eu tenho uma videoaula que eu gravei, é uma opinião pessoal, uma opinião de professor, um vídeo que eu escrevi baseado na minha experiência como professor, quase 20 anos de professor aí. Eu escrevi lá, tem um vídeo lá muito interessante chamado Tudo que você gostaria de saber sobre redação, mas sempre teve vergonha de perguntar. E eu falo sobre essa questão dessa dificuldade de pensar, sobre a dificuldade de escrever, sobre a dificuldade de sair do zero. Existem muitas obras de literatura que falam sobre, digamos assim, esse momento que a pessoa fica na frente de um papel em branco e a pessoa trava.
Existem poemas que falam sobre o papel branco que trava o poeta, existem pinturas que mostram o pintor na frente de um quadro branco e ele trava porque às vezes a inspiração não vem. Eu vejo isso, eu vejo muito disso, eu vejo muito isso. E como é difícil, a cada dia se torna cada vez mais difícil fazer os alunos pensarem, fazer os alunos saírem do lugar. Então vamos lá. Primeira lei que está, a primeira parte, que é o meu argumento A, que está ali grifado em azul, está assim. A Lei Maria da Penha visa o atendimento para todas as mulheres que sofreram algum tipo de abuso. E, a partir de agora, em rosa, as DEANs, que entre parênteses, entre vírgulas ali está, Delegacias Especializadas em Atendimento às Mulheres, são instrumentos muito valiosos no enfrentamento deste mal. Eu vou dar uma pausa aqui antes de começar com esse meu parágrafo de desenvolvimento. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu coloquei lá no grupo. Isso aqui também eu vou entrar daqui a pouquinho. Eu vou colocar uma coisa que eu coloquei lá no grupo, que é o seguinte. Opa, chegou mais uma aluna. Alessandra, seja bem-vinda. Me ouve bem, me vê bem? Beleza. Oi? Ah, Maravilha. Obrigado, tá, pela sua presença. Olha só, tá. continuando. Eu vou colocar aqui agora uma coisa que está lá no grupo, está lá no WhatsApp de vocês. Eu achei isso aqui formidável porque veio da um post no Instagram da Prefeitura de Campos. Eu achei isso aqui brilhante. Eu preciso partilhar isso com vocês. Está aqui, ó. Nem toda violência é física. E se vocês prestarem atenção na folha da proposta de redação desse Enem de 2017, que fala sobre 2015, que fala sobre a violência contra a mulher, vocês vão ver que ela fala sobre vários tipos de violência. A violência sexual, a violência física, e é essa violência que nós vamos citar aqui agora. Esse assunto, ele é um assunto muito polêmico, mas ele é um assunto que, se foi tratado na redação, a gente precisa tratar aqui em sala de aula. Vamos lá. Nem toda violência é física. Outras não deixam marcas aparentes. Ninguém tem dúvidas disso, né? Vamos lá. Isso é violência psicológica. Eu acho importante a gente tratar desse assunto aqui. Deixa eu só dar um zoomzinho melhor. Vamos lá. Violência psicológica. Ninguém mais vai te querer. Então, como a gente fala da violência contra a mulher, quase sempre, né, um número muito grande de violência da mulher, ela é ocorrida por parceiros. Então, muitas vezes o parceiro, para poder coagir a mulher, a esposa, a não deixar aquele relacionamento tóxico, vai entrar com frases desse tipo. Olha só como é que age a violência psicológica. Ninguém mais vai te querer, e tem muita mulher que se convence disso. Você é louca, pare de inventar coisa. Isso aqui é um tipo de coisa, uma frase muito comum, coisas que eu já disse em sala de aula, coisas que eu já disse aqui em outros momentos de redação, coisa de homem narcisista. Coisa de pessoa narcisista, pessoa que cria, tipo assim, vai dizer, olha, isso é coisa da sua cabeça, você tá pensando, isso é besteira. Que eu não falei isso não, eu não disse isso não, isso é coisa de pessoa narcisista. A culpa é toda sua. Também coisa de pessoa narcisista. A pessoa narcisista que está dentro de um relacionamento, um homem que é um narcisista e coloca uma mulher dentro de um relacionamento, ele vai falar muito desse tipo de coisa. Uma vez, eu estava atendendo uma situação de um aluno que foi pego numa situação de bagunça, de baderna lá em sala de aula, isso na época eu trabalhava no Rotary. Eu cheguei para o moleque e falei assim, olha só, qual é a sua parcela de culpa? O que que você fez? O garoto não admitia, ele só dizia que a culpa era da professora. Eu não quero saber qual é a culpa da professora, eu quero saber qual é a sua parcela de culpa. O orgulho muitas vezes não nos deixa pensar isso. E uma mulher que está submetida a uma situação tóxica, de um relacionamento tóxico, de alguém que não reconhece seus erros, ele vai fazer esse tipo de coisa. A culpa é toda sua, isso é coisa da sua cabeça. Que bobagem, entendeu? Você está inventando moda. Isso é uma violência psicológica. Especialmente a primeira frase, que é ninguém mais vai te querer.
Isso coloca a pessoa num relacionamento porque você fica assim, entre a solidão e uma prisão. Você fica aprisionado dentro de um relacionamento terrível, com medo da solidão. E muitas vezes a solidão é o melhor caminho, né, numa situação como essa. Nossa mãe do céu. Vamos lá, violência patrimonial. Isso aqui é bastante interessante. Se quiser sair, sai sem nada. Tá lá na nossa folha de redação. Eu gostei disso aqui, trouxe e coloquei aqui no grupo. Se quiser sair, sai sem nada. Te sustento. Então vai fazer o que eu mando. Meu Deus, isso é muito mesquinho, isso é muito baixo. Aí você olha ali, eu cuido do seu dinheiro. Olha quantas mulheres hoje em dia não estão submissas a situações como essa. Isso daqui, como eu disse para vocês, e quero falar para vocês sobre a questão da criação de repertório para você escrever uma redação, nós estamos falando aqui de um tema muito caro à segurança pública. Porque a violência, uma vez eu vi uma psicóloga falando, porque a violência ela não começa com uma pancada. Uma violência não começa com um soco. A violência começa com um beliscão, com uma piadinha idiota, com uma brincadeira sem graça. Ela começa com um tipo de comentário maldoso. Estou exagerando, estou mentindo? Digam para mim aí no chat, colocam para mim aí no áudio, coloca para mim aí um emoji se vocês estão entendendo, se vocês concordam, discordam, tem algo a acrescentar nesse sentido. Concordo, professor. É assim mesmo que começa. Concordo, professor. É assim mesmo. Exatamente. Isso mesmo, exatamente. Vocês que você, o Marcos, trabalha em um hospital, já deve ter atendido muita mulher vitimada aí de violência física, deve ter visto muito isso. E não começa com beliscão, começa com coisas assim, frases sem graças, brincadeiras idiotas. Isso é muito Sim, sério. no serviço a gente depara muito com isso. E a mulher está sempre baixa autoestima. Ela acredita no que o marido fala. Exato, exato. Mas para manter preso, né, diante do relacionamento, pessoas que não têm autocrítica, né, fazem situações como essa. Então vamos lá. Vamos entrar agora na violência moral. Lembrando que mores vem de costumes, né, da palavra grega significa costumes. Você é uma vergonha. Olha a violência moral, que ataca contra a moral da pessoa, que ataca contra aos costumes da pessoa. Mulher direita não se veste assim. Ela é fácil, todo mundo já pegou. Porque existe também, ainda dentro do relacionamento narcisista, existe uma coisa que o narcisista faz, que são as triangulações. Quando você se indispõe com o narcisista, ele coloca outras pessoas do seu convívio contra você. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Isso traz marcas horríveis. Um homem narcisista que mantém uma mulher, por exemplo, dentro de um relacionamento, ela vai fazer isso. Ela vai triangular. Porque o narcisista, ele só... eu estou falando narcisismo porque isso aqui é muito comum. O narcisista, por exemplo, ele não tem limite com relação às suas atitudes. Então, pessoas que falam, fazem esse tipo de coisa, provavelmente deve ter um perfil narcisista. Não sou eu que vou julgar. Quem tem que julgar isso é um psiquiatra. Mas olha só, você fala assim para a pessoa, ela é fácil, todo mundo já pegou. Meu Deus. Meu Deus, coisa horrível. Não se faz uma coisa desse tipo. Relacionamento é feito para ser uma coisa leve. O relacionamento é aquele tipo de coisa que você, assim, na minha opinião, como um homem casado, relacionamento tem que ser um lugar onde você se sente em casa, você transforma a sua casa num lar, você acolhe pessoas dentro da sua casa, você acolhe pessoas dentro do seu lar, e aquele seu lar é um lugar de carinho, de doação, de amizade, de paz, de bênção, onde você como marido, você como esposa, você como filho, você deseja ficar e você deseja que outras pessoas também participam daquele clima bom. E quando eu falo clima bom, o que eu quero dizer com isso? O marido que trata bem a esposa que trata bem o marido, um filho que se sente à vontade para dizer
sobre as coisas que aprende na rua e que aprende em casa, falando para os seus amigos da rua aquilo que aprendeu em casa, falando em casa aquilo que aprendeu na rua. Aquele ambiente em que todos são acolhidos, se sentem bem. Especialmente no relacionamento, e que no caso aqui nós estamos falando de mulheres que estão sendo vitimadas, um lugar onde a mulher se sente acolhida, um lugar onde a mulher se sente amada, um lugar onde a mulher se sente valorizada. E ainda só para terminar esse assunto falando sobre relacionamentos e família, eu escutei uma coisa uma vez que é uma grande verdade que todos nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Se você não veio de uma família funcional, que uma família funcional venha de você. Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Todos entenderam? Como é que tá isso aí, gente? Dá um feedback aí. Sim, eu já fiz um curso sobre família funcional e não funcional. É ótimo, perfeito. Maravilha. É por aí, né, então, Marcos? Professor, essa semana passada nós tivemos uma reunião na célula que estava comentando sobre isso. Exatamente. Espaços como uma igreja, por exemplo, tem que valorizar esse tipo de coisa. Homens que buscam a Deus, homens que se ajoelham diante de Deus, mulheres que se ajoelham diante de Deus para levar os seus maridos e suas esposas ao céu. Nós estamos aqui para isso. Estou falando como cristão, mas isso, inclusive, independente de ser cristão ou não, isso é uma questão humana. Nós estamos falando sobre violência contra a mulher e eu quero chegar nessa questão do parágrafo, né? Mas falando sobre a questão de repertório. Tudo que eu estou falando para vocês aqui agora é uma questão de repertório. Para vocês terem esse repertório para vocês escreverem, né? Todos entendem isso, né? Então vamos lá. Violência moral é essa questão de você mexer contra a moralidade da pessoa. Dizer que a pessoa é mesquinha, é baixa, é fútil, atenta contra a moralidade da pessoa. Isso é horrível. Nós temos aqui a violência sexual, né, que começa com palavras, né? Existe, a não ser que seja uma pessoa realmente muito deturpada nas suas atitudes, né? Mas vamos lá. E provocou o dia inteiro. Olha as frases, né, gente? Que coisa terrível. Se você não fizer, vou procurar. Olha só que frase horrorosa. Se você não fizer, vou procurar outra. Você não quer? Tem quem queira. Se me ama, prova na cama. Não, você não tem que provar nada para ninguém, não. Eu não tenho que provar nada para ninguém, não. E aqui termina com uma coisa muito interessante, que são os canais de atendimento à mulher. Nós temos aqui a Secretaria Especializada de Atendimento à Mulher, na Barão de Miracema, Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, na Rua dos Goitacazes, que é perto aqui de casa, Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Patrulha Maria da Penha, Polícia Militar, tem um celular e tem um Disque 190, e como eu já disse antes, eu quero que vocês me respondam. Qual é o telefone especializado para poder atender direitos à mulher? Já falei isso aqui antes. A Lei Maria da Penha? Telefone. Qual é o telefone? O telefone. Marcos, Paola, qual é o telefone de atendimento especializado em mulher? Na verdade, em tudo que se refere a direitos humanos. É esse aqui? É o 22.998. Não. O telefone é um telefone nacional. A pessoa não larga. Professor, é 180, não, né? 180. É o centro. 180, isso mesmo. 180. E ainda tem uma coisa interessante para falar sobre a questão do 180, porque o 180 não é só para atendimento à mulher, não é só. É para mulher? Mas não é só. Volto a dizer, se você se souber, por exemplo, uma situação de criança agredida, se você souber uma situação de criança exposta, de uma situação de idoso maltratado, cárcere privado, idosos abandonados, você pode discar para o 180. Qualquer coisa que fira os direitos humanos, prostituição infantil, você pode discar 180. E em detalhe,
É bom que apareça na redação de vocês a questão do Disque 180. Tá bom? Uhum. Fomos claros? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Olha só, eu estou expondo esse slide aqui para vocês agora. Então, eu vou colocar de uma forma até mais evidente. Olha só, vamos lá. Repara que nós estamos começando a escrever o nosso parágrafo de desenvolvimento. Vou começar com vocês a falar um pouquinho isso aqui, ó. Desenvolvimento. Compõe a estrutura, cadê? Desenvolvimento. Compõe a estrutura do texto. É o miolo do texto, é a parte mais importante, porque você vai dizer se você aprendeu ou não determinado assunto. Desenvolvimento. Compõe a estrutura do texto. Essa é a parte da redação com mais conteúdo. É a parte mais densa, que você vai mostrar que você veio. É a parte que você vai mostrar o que você realmente sabe e até que ponto você sabe. É momento para desenvolver os argumentos que apresentou na introdução. Como eu disse antes, na introdução você cita o que você vai falar. Aqui no desenvolvimento, você vai explicar o que você realmente aprendeu, aquilo que você realmente sabe. Desculpa aqui, precisei acender a luz. Então vamos lá. Os argumentos são o fundamento por meio das estratégias argumentativas. Né? Então vou grifar isso aqui para a gente falar um pouquinho. Estratégias argumentativas. Estratégias argumentativas são mecanismos fundamentais para que a redação alcance seu objetivo. Convencer o leitor. Volto a dizer, convencer o leitor. Quem é um leitor da sua redação? A pessoa que vai corrigir a sua redação. Aqui em sala de aula, aqui no curso online, você vai escrever para mim. Você vai ter que me convencer do que você aprendeu. Eu estou escrevendo com vocês uma primeira redação. Eu pretendo nas próximas aulas, nas próximas redações que a gente for pegar, que a coisa seja um pouco mais fluida. Entendeu? Vocês já aprenderam a tirar o carro da vaga. Agora vamos para a pista. Vocês vão dar umas batidinhas aí, ou seja, vocês vão cometer algumas barbeiragens na redação? Vão. Mas eu estou aqui exatamente para poder te indicar o caminho. Não vai por aqui, vai por ali. Não usa esse tipo de expressão, usa aquela outra, assim por diante. Então vamos lá. Convencer o leitor. Quais são as estratégias argumentativas? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui melhor. Vamos lá. Esses aqui são as estratégias argumentativas. Eu gostaria que vocês dessem um zoom, vocês dessem um print nisso aqui que eu estou botando para vocês. Primeira estratégia argumentativa é o dado estatístico. Como eu disse anteriormente, existe aquele recurso do argumento de autoridade. Então, vou dar um exemplo. Digamos que você vê a citação, já que nós estamos falando de violência contra a mulher, você vê um dado de uma Secretaria de Segurança. Aquilo ali pode e deve ser usado por você dentro da sua redação. Se a redação for sobre ambientalismo, né, saindo um pouquinho do tema da violência contra a mulher, digamos que você tem que escrever uma redação sobre ambientalismo, você tem que escrever uma redação sobre coleta de lixo, você tem que escrever uma redação sobre efeito estufa, você tem que começar uma redação sobre o ciclo de chuvas. Se você enxergar na sua redação ali, que no seu propósito de redação, que existe um dado, existe uma estatística de alguma secretaria de educação, secretaria de desenvolvimento humano, secretaria de segurança pública, uma secretaria de meio ambiente que fale sobre o assunto, pega aquilo, agarra com as duas mãos e coloca aquilo na sua redação. Porque isso é uma forma de você convencer. Entenda, o que é convencer? Digamos que eu preciso falar um determinado assunto polêmico com vocês. Como nós estamos vendo agora, o tema da redação contra a mulher. Da violência contra a mulher, perdão. Se eu falo alguma coisa que eu inventei, eu não vou convencer você. Tá? Eu vou até parar de compartilhar a tela, nesse momento, para que vocês prestem bem atenção em mim. Minha tela aumentou? Vocês estão me vendo agora? Sim. Compartilhar a tela com vocês? Então prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Prestem atenção no que eu vou falar aqui agora. Convencer alguém é difícil. Tem uma coisa que eu li uma vez de um filósofo que falava o seguinte: é melhor você ser persuadido do que você ser enganado. O que é persuadir? É você convencer a pessoa de uma coisa contrária daquilo que a pessoa pensa.
E existem vários escritos em filosofia que falam sobre isso. Então, prestem bem atenção no que eu vou falar. Quando você pretende convencer alguém, você não pode simplesmente convencer essa pessoa com as suas palavras. Você tem que convencer essa pessoa, se for o caso, com dados, estatísticas. Quem está falando não sou eu, quem está falando é uma secretaria de educação, quem está falando é uma secretaria, é uma pessoa que entende do assunto, eu não estou tirando minha ideia de trás da orelha. Então, estratégia de argumentação e redação, ele é muito séria. Porque se você coloca um dado de uma secretaria de segurança, você coloca um dado, por exemplo, pessoas que trabalham na área da saúde, não sei o quê, vou dar um exemplo, né? Pessoas que são, sei lá, diabéticas, e não fazem dieta, não comem adequadamente, comem mal, vivem mal, não fazem exercício físico, não fazem os exames de sangue, de saúde, não procuram endócrino, não sei o quê. Quando descobre diabetes, está lá na frente. Muitas vezes, a pessoa tem que ser convencida por meio dos exemplos. Inclusive, vai se falar aqui um momento aqui sobre exemplos. Exemplos de pessoas que foram acometidas por complicações da diabetes e viram que se deram mal lá na frente. Convencer alguém do contrário do que a pessoa pensa é muito difícil. Então, quando a gente cita dados, quando a gente traz dados, isso para o âmbito da redação, para o âmbito da nossa vida. Para o âmbito da redação e para o âmbito da nossa vida. Tem muita gente... Esses dias eu vi um podcast, eu preciso discutir isso aqui com vocês um pouquinho. Eu vi um podcast que está no YouTube... Esqueci o nome do canal, mas o canal era o seguinte, tinha um círculo, imagina um círculo. Tinha uma pessoa no centro, essa pessoa no centro é um empresário. E em volta desse camarada tinha 28 pessoas que foram demitidas. E esse empresário precisava debater com essas 28 pessoas que eram demitidas. O empresário precisava convencer aquelas 28 pessoas de coisas que elas não estavam certas. Mas o empresário estava certo. Quando eu falo certo, é ser certo no sentido de ter certeza do que está falando. Na cabeça das 28 pessoas que rodeavam o empresário, os 28 demitidos estavam com a razão. Na cabeça do empresário, quem estava com a razão é ele. Quando você sai de uma discussão, você tenta convencer as pessoas. E uma coisa que ficou comum, que muitas pessoas que estavam ali na discussão com o empresário, saíram convencidas que muitas delas precisavam mudar seus hábitos, inclusive com relação às empresas. A Alessandra trabalha comigo na escola, vai poder dizer quantas vezes, Alessandra, a gente encontra alunos que são extremamente cabeça duras com relação à vida adulta. Sim, verdade. Tem aluno que é muito teimoso com relação à vida adulta, porque não tem noção das coisas. Muitas vezes eu me vejo muito mais como educador do que como professor. Professor no sentido de transmissão de conhecimento. Muitas vezes eu preciso convencer a duras penas meus alunos, isso quando eu consigo, sobre a questão da preparação da vida adulta. Sim, tinha um casal lá que estava, eu falei assim, olha, vocês não desistem do curso não, vocês continuam no curso, porque o que dá futuro para vocês hoje, para todos nós, é um bom curso. Ah, tia, estou desanimado. Não, continua. Exato. Gente, nós estamos vivendo uma situação assim tão biruta, tão biruta. Eu estou em sala de aula, passando agora, a tela voltou para vocês, certo? Uhum. Sim. Né? Maravilha. Então, olha só, gente. A gente está vivendo um momento tão biruta que eu vou dar uma sugestão muito grande para vocês. Eu não sei se alguém aqui já assistiu um vídeo do Felca, aquele influenciador Felca, um cabeludo, que está no YouTube falando sobre a questão da adultização. Eu estou há alguns dias já passando esse vídeo para os meus alunos, discutindo com ele, conversando com eles sobre esse assunto. E detalhe, está dando pano para manga. Esse youtuber, ele estava falando sobre crianças que se comportam como adultos, né, que são influenciados por adultos. Inclusive, nesse caso específico do Felca, nós tivemos já duas pessoas, né, o Ítalo Santos, que foi preso junto com o marido dele, e a Camilinha tiveram seus canais bloqueados no Instagram. A menina tem 14 anos, e desde os 12, a menina tem 17 anos, perdão.
ela desde os 12, ela foi influenciada a viver naquela vida. Tudo que eu estou falando aqui agora, volto a dizer, voltando para o âmbito da redação, tudo isso é repertório. Não dá para fazer redação como se você fosse tirar um coelho da cartola. Você tem que ter repertório. E aqui entra uma coisa muito interessante, porque esse vídeo do Felca, ele é um exemplo para a gente entender, por exemplo, que essas crianças que são adultizadas, que pensam que a vida é uma carreira atrás de uma tela de Instagram, atrás de uma tela de TikTok, fazendo os passinhos, que carreira para eles é viver aquilo dali. Não, carreira não é isso. A vida não é assim. A vida não é assim. E muitos adolescentes são cabeças duras com relação a isso. Por quê? Encontram facilidades. Encontram facilidades em suas vidas. Quando eu falo encontrar facilidades, eu tenho que tomar um cuidado muito grande sobre aquilo que eu estou falando. Quando eu falo isso, porque é muito fácil você fazer um passinho no TikTok, no Instagram, quando você acha que está fazendo um passinho, enquanto na verdade a pessoa que está, por vezes, olhando o seu vídeo no Instagram, não está enxergando um passinho, está enxergando uma mulher ali. E muitas vezes a violência começa assim. Começa na violência com relação ao seu momento, ao seu estado de vida. Voltemos. Dados estatísticos, ficou claro, certo? Contra-argumentação. Não vou comentar hoje porque é uma das estratégias mais difíceis, que você vai ter que rebater a argumentação com uma outra argumentação. Se é um pouco mais difícil, eu vou deixar para as próximas aulas. Causa e consequência. Espera aí, chegou mais uma aluna. Gabi, seja bem-vinda, tudo bom? Me vê, me ouve bem? Maravilha, né? Então, vamos seguir. Nós temos aqui agora a contra-argumentação, nós temos a causa e a consequência. O que é você fazer a causa e a consequência? É você conseguir perceber, por exemplo, aqueles exemplos que eu dei lá, daquela postagem do Instagram da Prefeitura, que você coloca aqueles exemplos de falas misóginas, de falas de preconceito com relação à mulher, você coloca aquilo como uma causa e a consequência, a violência, a deturpação, a depressão de uma mulher. Contextualização histórica, você dá exemplos históricos, ou podem ser ficcionais. Eu falo em sala de aula que você pode utilizar, por exemplo, neste caso aqui da violência contra a mulher, você pode usar certas séries que tem na Netflix. Exemplo, Bom Dia, Verônica. Você pode utilizar certos exemplos que vocês têm, por exemplo, em literatura. Quem já leu, sei lá, ou quem já assistiu a novela Escravizaura. Autoridade. Quando está escrito ali autoridade, eu quero dizer argumento de autoridade. Você tem a fala de um secretário de educação, você tem a fala de um delegado, você tem a fala de um ministro da defesa, ministro da justiça, você tem a fala de um juiz. Essa é uma autoridade no assunto. Detalhe, a palavra autoridade vem de autor, autoria. Alguém que escreveu sobre aquele assunto, alguém que sabe sobre aquele assunto. Ele é autoridade naquele assunto. Comparação. É uma forma também, uma estratégia bem interessante de argumentação, que você compara duas situações. Enumeração. Você diz números. Quando eu falo enumerar, o que eu quero dizer? Por exemplo, quando você cita numa redação contra a mulher, você fala que casos de mulheres que sofreram abusos psicológicos, abusos morais, abusos não sei o quê. Quando você enumera, você pega, opa, essa pessoa sabe. Os tipos de violência que a mulher segue são esses. Quando você enumera, por exemplo, num outro exemplo de redação, por exemplo, a gente pode colocar aqui a redação de alguns anos atrás, que foi sobre a questão da invisibilidade social. O que é isso? Pessoas que nascem e não têm certidão de nascimento, não tem CPF, só vai registrar mais cedo, isso como faz. Você enumera, por exemplo, tipos de invisibilidade social, ou que tipos de coisas que podem enumerar. Isso aqui a gente vai ver com calma, redação por redação. Eu vou dar exemplos, vou fazer com vocês. E exemplificação. Por exemplo, quando você exemplifica a violência contra a mulher, falando sobre as violências, né, psicológica, patrimonial, moral, coisa e tal, e você dá exemplos do que são essas violências e pode até fazer uma outra causa e consequência. O que aquilo pode causar na pessoa. Quem tiver um conhecimento a mais, neste caso específico, pode falar sobre os gatilhos mentais. Seguindo aqui, todos entenderam bem o que eu disse?
Tá tranquilo com relação a isso? Entendo, eu só estou dando Sim. exemplos aqui. Sim, Isso aqui é uma coisa que a sim, gente vai professor. estudar com calma. A questão de dados estatísticos, como a gente usa dados estatísticos, como a gente usa contra-argumentação, como é que a gente usa causa e consequência. Vamos lá. A dissertação precisa conter ao menos 2 tipos de argumentos. A gente já viu isso em aulas passadas. O segundo parágrafo é o primeiro argumento. O terceiro parágrafo é o segundo argumento. Os 2 desenvolvimentos precisam ter estratégias de argumentativas diferentes. Olha só, repara que ele colocou um sinalzinho aqui, ó. Estratégias argumentativas diferentes. Isso daqui enriquece seu texto. Isso aqui enriquece o seu texto. Vamos voltar aqui ao texto que nós estamos escrevendo. A referida lei é um instrumento jurídico extremamente hábil para julgar e punir casos de transgressão e violência contra as mulheres. Este instrumento jurídico não é totalmente eficaz, visto que ainda possuímos casos de assédio e violência ainda ocorrendo em nossa sociedade, o que nos faz pensar sobre a necessidade de que uma mesma lei seja difundida e aplicada em seus devidos casos. Que tipo de argumentação eu utilizei aqui? Você saberia me dizer? Foi uma enumeração? Foi uma contra-argumentação? Um exemplo de autoridade? O que eu fiz aqui? Foi uma exemplificação. Eu dei um exemplo que a lei, ela existe, ela não é completamente eficaz, mas ela existe na prática. O meu próximo parágrafo, e eu gostaria que vocês depois dessem um print, porque eu quero, na próxima redação, na próxima aula, eu quero ler alguma coisa que vocês escreveram. Repara que eu usei o exemplo aqui da Maria da Penha, então eu preciso enxergar vocês falando alguma coisa sobre Maria da Penha. Se vocês não sabem, pesquisem. Se vocês têm alguma dificuldade, releiam um texto da proposta de redação. Porque a Lei Maria da Penha é uma coisa que vai trazer muita cultura para a gente. Quando ela foi promulgada, por que ela foi promulgada, ela atende a que tipos de casos, isso está lá na folha de redação, isso tem que aparecer e isso vai mostrar que você tem uma boa leitura. Reparem que neste próximo parágrafo de redação, eu já vou ter que falar sobre as delegacias de atendimento à mulher, as DEANs. Então vamos lá. Eu vou começar escrevendo aqui, prestem bem atenção no que eu vou utilizar. Perdão. As amparo as vítimas de mais diversos casos. Tá bom, filho. Estou aqui na aula. Mulheres coagidas procuram essas delegacias. Muitas mulheres coagidas procuram essas delegacias para denunciar e pedir medidas. Alessandro, se você puder, você muta seu microfone, por favor. Está escapando o áudio aqui, por gentileza. Isso, obrigado. Procura essas delegacias para denunciar e pedir medidas protetivas eu vou ter medidas 2 vezes. Medidas protetivas contra seus agressores. Vamos lá. Pessoal, antes de eu continuar, me expliquem uma coisa. Vocês sabem o que são medidas protetivas?
Não sei se está certo, são medidas que asseguram, promovem a segurança da pessoa. Exato. Eu sei de um caso de um casal que a mulher entrou com uma medida protetiva contra o camarada e deixou bem claro. Na medida protetiva estava escrito lá: você não pode se aproximar a X metros da pessoa. Eu tive uma situação, né, que aconteceu próximo a mim, uma amiga minha de faculdade, da Faculdade de Letras, ela foi assassinada pelo marido. Engraçado que durante a época de faculdade, ela só falava no ex-marido dela, do marido, né, na época. Paulinho pra cá, Paulinho pra lá, Paulinho pra cá, Paulinho pra lá. Ela foi assassinada, tem, sei lá, uns 6, 7 anos que ela foi assassinada pelo ex-marido, de uma forma muito brutal, muito covarde. Mas ela já tinha se separado e tinha colocado uma medida protetiva com relação a ele, que ele não podia se aproximar a X metros dela. Aí entra uma coisa assim muito curiosa, porque eu volto a dizer, esse assunto ele é pesado para se escrever, ele é pesado para se dar aula sobre esse assunto, porque a gente sabe daqui e dali de casos de violência contra a mulher, casos violentos, casos, como é que eu vou falar, covardes de violência contra a mulher. Esse caso da Rejane, essa amiga minha de faculdade, ela foi assassinada na saída da academia, lá em Travessão. Eles eram de Carlos Moreira, se não falha a memória, separou, ela foi morar em Travessão, e chegou lá em Travessão, ela foi assassinada na saída da academia pelo ex-marido. Aí entra uma situação terrível, porque o camarada perdeu a esposa, a ex-esposa, os 2 filhos vão ficar com não sei quem, porque ele foi preso. Olha que coisa. É um tipo de coisa, né, um tipo de relação que nós, professores, nós temos que conversar. Como professores, nós temos que conversar como cidadãos. A gente não pode deixar passar esse assunto em branco. Então vamos lá. As DEANs são um amparo às vítimas. Opa, tem um errinho aqui em vítimas. De mais diversos casos. Mulheres coagidas procuram as delegacias para denunciar e pedir medidas protetivas contra os seus agressores. Então, vamos lá. Casos de mais variados tipos de violência chegam a essas delegacias todos os dias. Quando eu falo isso, agora eu já vou entrar na enumeração. Agressões físicas. Reparem que agora eu vou começar a falar dos tipos de agressão. Então, isso nos ajuda a pensar agressões físicas, morais, psicológicas, materiais. Professor, depois você fala sobre o tema da redação que você pediu para entregar. É esse aqui, violência contra a mulher. Materiais. Eu estou escrevendo a nossa psicológicas. Materiais. Reparem, eu estou explicando quais são os tipos de violências que a mulher sofre e que a delegacia, as DEANs recebem, as delegacias especializadas em atendimento à mulher recebem. Agressões físicas, morais, psicológicas e materiais devem ser denunciadas e propagadas em todos instantes nesses espaços,
de amparo e investigação. Reparem, esse parágrafo eu escrevi sobre as DEANs. Basicamente, eu falei que nas DEANs são denunciados todos os tipos de agressão que as mulheres podem sofrer. A violência patrimonial, a violência física, a violência verbal, a violência, quando eu falo violência, barra agressão física, mental, e sabendo que tudo começa, como eu disse antes, nunca começa com um soco, começa com um beliscão, começa com uma brincadeira idiota, que o agressor ele vai ganhando força. O agressor ele vai ganhando força. Isso daqui é uma coisa extremamente séria. Pessoal, eu vou parar com a redação hoje para falar um pouquinho mais sobre o que eu tinha dito a respeito do repertório. Entendam o que eu vou dizer. Os vestibulares mais difíceis do Brasil são os vestibulares para medicina. O vestibular de medicina mais difícil do Brasil é o vestibular da FUVEST São Paulo. 140 e tantos candidatos por vaga. Não estou dizendo que ninguém aqui vai fazer isso. Se vocês quiserem fazer isso, ok, a gente vai te dar todo o apoio que a gente puder para vocês fazerem isso. Mas entendam bem o que eu quero dizer. Os vestibulares mais difíceis do Brasil, eles são os vestibulares para medicina, e o mais difícil do Brasil, vestibular de medicina, é o vestibular da FUVEST São Paulo, que pega as universidades públicas de São Paulo, São Carlos, ali no interior de São Paulo. 140 e tantos candidatos por vaga. Então, a redação, que já vale 30% da nota do Enem, a pessoa tem que mirar no 1000. Eu já disse anteriormente que as redações elas não são de 0 a 100, ela é de 0 a 1000. Existem 5 critérios de redação, de correção de redação, e parece que tem coisas novas aí que eu preciso realmente, não vou me meter nisso daí, eu preciso me atualizar, estou me atualizando sobre esse assunto. Então, prestem bem atenção no que eu quero dizer. A redação, só nessas minhas aulas que eu estou dando desse curso de redação para vocês, especialmente para quem vai fazer Enem, entenda bem. Tem 2 coisas que eu não posso deixar que fujam da cabeça de vocês na hora que vocês vão fazer Enem. É muito importante que vocês entendam isso. O Enem, a redação do Enem, ela sozinha vale 30% da prova. E a segunda coisa muito importante que eu preciso dizer sobre o Enem é que a Enem, ou a redação do Enem, ela é classificatória. O que isso significa? Se você zerar a redação, você pode gabaritar todas as outras matérias, mas se você zerar a redação, você está fora. Para ser exato, não é classificatório, o caráter dela é eliminatório. E eu sei o que eu estou falando. Eu tenho uma segunda faculdade, que é música, né? Você vê os instrumentos aqui atrás. Eu tenho uma segunda faculdade, que é de música, e quando eu fui fazer o vestibular de música, eu já tinha falado com os meus professores, né? Quando eu entrei em contato com a coordenação do curso de música, eu falei que eu já era formado, que eu já tinha uma faculdade, mas mesmo assim eu precisei passar pelo vestibular. O que acontece? Teve uma prova específica de música que eu fui fazer, que eu fiquei numa sala com só medalhão de música aqui de Campos. Muitos trompetistas, saxofonistas, gente do maior alto gabarito na história. O que acontece? O camarada tirava 10 nas provas de classificação em música, mas eram na redação. Teve uma pessoa conhecida que ela perdeu, excelente trompetista, escreve partitura de olho fechado. Mas ela perdeu no vestibular porque ela zerou a redação. Não sabe redação. E a redação é a oportunidade de você mostrar quem é você. Porque se eu sou um corretor da sua redação e vejo que você escreveu um texto muito bom, eu estou dizendo para a universidade, porque pensa comigo, eu sou o porteiro da universidade. O professor de redação que vai corrigir sua redação, ele é o porteiro da universidade. Ele vai dizer se você entra ou não. As outras questões, por exemplo, as outras matérias, português, matemática, que estão todas ali misturadas no âmbito de linguagens,
ciências da natureza, ciências biológicas, coisas do tipo, você pode chutar e acertar. Na redação não dá. Ou você escreve ou você não escreve. Eu sou o porteiro da faculdade. Eu sou o porteiro de uma faculdade que pode trazer para você uma melhora de trabalho, uma melhora de condição de vida. Sou eu que vou abrir a porta da universidade para você. Quando eu falo eu, estou falando o corretor de redação para a universidade que vocês estão pleiteando. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Coloca um joinha para mim aí no chat, fale no áudio, faz algum comentário aí para entender se vocês estão entendendo. Tô sim, professor, tô entendendo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu fico, às vezes, bobo de ver certos alunos em sala de aula, estou falando já das minhas aulas regulares, que não fazem ideia do tamanho do monstro que estão enfrentando. Por quê? O que eu quero dizer? A não ser que a vida do camarada seja ficar no subemprego. Todos os empregos são importantes, todos os empregos, todas as funções, todos os trabalhos eles são importantes, eles são dignos, eles dignificam o ser humano, eles conferem dignidade ao ser humano. Isso tudo é muito bom, isso tudo é muito digno, isso tudo é muito certo. Não estou aqui para julgar, por favor, entendam. Mas eu tenho exemplos, por exemplo, de alunos que eles já estudam e trabalham, e eles não têm nenhum tipo, pelo menos não me mostram, nenhum tipo de ambição de crescer. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre repertório de Enem, quando eu falo sobre escrita, quando eu falo sobre conhecimento, quando eu falo que, inclusive, existem certas firmas, existem certas empresas multinacionais que, quando você vai fazer um processo seletivo para entrar naquela empresa, então preste bem atenção às duas meninas que são alunas lá do 15 de novembro, preste bem atenção no que eu estou falando. Eu falo isso nas minhas salas de aula, quando eu estou dando aula de redação. Existem determinadas empresas multinacionais que, na hora de você fazer o processo seletivo, para você entrar nessas empresas, eles pedem que você escreva uma redação nesses moldes que eu estou ensinando para vocês, nessa mesma forma que eu estou ensinando para vocês, só que o tema da redação é o seguinte: por que eu devo contratar você? E você tem que escrever uma redação de 25 a 30 linhas sobre esse assunto, nesses moldes. Detalhe, quando eu falo em empresas multinacionais, eu estou falando de empresas que podem dar para você um suporte, uma possibilidade de crescimento. A Gabi colocou uma carinha aqui de espanto, e é isso mesmo, Gabi. Detalhe, eu não tô exagerando nem mentindo no que eu estou falando, porque a minha esposa, ela já trabalhou com processos seletivos de RH. E quando a gente se conheceu, ela falou comigo que ela tinha passado num processo seletivo em que a redação era exatamente essa: o que eu devo contratar você? Aí a pessoa zera na redação, a pessoa trava na redação. Campos está para receber aí agora, teve um Instagram recente aí do prefeito aqui de Campos, colocando que está para chegar a Campos. Detalhe, ele foi no canteiro de obras, ele não especulou, ele foi no canteiro de obras. Está para chegar a Campos 2 centros de logística muito grandes. Um deles, se não me falha a memória, é um da Shopee, eu acho que é da Mercado Livre, se não me falha a memória. O que é um centro de logística? Imagina um galpão grande, absurdamente grande, que vai receber encomendas da Shopee, e aqui vai ser um centro de distribuição para encomendas da Shopee do Mercado Livre. E, detalhe, é um tipo de emprego que você entra e você tem condições de crescer dentro da empresa. Tem empresas que não, você entra, com alguma sorte, você pode até subir alguma coisinha ou outra, mas tem empresas que você pode começar de baixo e ir para cima. E como é que você vai fazer isso se você não tiver conhecimento? Meu pai era PM. Meu pai era formado em História. Ele se aposentou tenente, se não falha a memória, e por quê? Ele foi fazendo diversas provas dentro do militarismo, e ele foi crescendo, subindo o salário, melhorando de patente, melhorando de vida. Ele foi melhorando a sua condição de vida por conta do estudo que ele teve. Agora, pensem comigo. Às vezes eu me pego pensando com os adolescentes que a gente tem em sala de aula, que não tem a mínima instrução de saber como é que é o futuro. Muitos pensam ser youtuber, muitos pensam ser influenciadores. Uma vez um aluno meu falou: eu quero ser influencer, eu quero ser
youtuber. Eu preciso, tudo bem, mas o que, que você tem para oferecer? Vai fazer um YouTube de quê? Inclusive é um cara fanhoso, ou seja, que tinha dificuldade em falar, extremamente tímido e muito agressivo. Ah, você vai falar sobre o quê? As pessoas vão comprar a sua ideia pelo quê? Né? Produtor de conteúdo. Qual o conteúdo que você tem para você produzir? Esse canal meu aqui vai para o YouTube, né? Esse vídeo vai para o YouTube. Eu vejo lá, sou professor de redação, o canal está aberto para o mundo inteiro me assistir. Não estou tirando coisa de trás da orelha, estou trazendo materiais para vocês aqui importante. Nesse meu canal, eu criei na época da pandemia, meu vídeo com maior acesso tem 1.000 e poucos acessos. Você olha lá a quantidade de vídeos no meu canal. Eu sou professor de português, eu não estou falando coisas que eu tirei de trás do ouvido, são coisas que eu sei. E muitas vezes as pessoas não compram. É vender geladeira para pinguim. E tem muita gente que quer ser youtuber, mas o que, que você tem a oferecer para gente? Não, no vídeo do Felca tá claro com relação a isso, né? A pessoa vira um produto. Você vai se arriscar nesse mundo da internet? Pessoal, eu acho que por hoje chega. Na aula que vem, nós vamos falar sobre o parágrafo de fechamento, que é o parágrafo da proposta de intervenção, e eu preciso dar algumas dicas para vocês antes da gente começar esse parágrafo de introdução. Já escrevemos mais da metade da nossa redação. As próximas aulas, a gente vai terminar essa redação, eu quero ver o que vocês escreveram, e nós vamos começar a ver outras coisas, entendeu? Gabi está digitando alguma coisa. Gabi, eu estou na escola a partir das 7 da manhã, tá? Se você quiser mostrar alguma coisa para mim, eu estou no 2003, amanhã de manhã. Eu quero ver as redações de vocês, eu quero ver o que vocês estão escrevendo. Eu já, na próxima aula, o pessoal voltou para a gente falar sobre o tema, algum tema voltado para direitos humanos. Eu vou escolher um tema bacana para a gente fazer. Integrar a redação até quando? Não tem data, não, Gabi. Que não é uma aula, digamos assim, regular, né? Mas o quanto antes você me entregar para a gente começar a escrever outras redações, tá bom, tá? Amanhã, se você tiver alguma dúvida, eu estou na escola a partir das 7 da manhã. Se quiser tirar uma dúvida lá, tá tranquilo. Mais alguém, se tiver alguma dúvida, quiser trazer alguma coisa para escrever, tá com dúvida, fala, meu bem. Professor, Alexandra aqui, deixa eu falar com você. Pode arrumar esse texto, essas coisas, esse negócio que você fez aí explicando sobre a redação, o texto dissertativo, o desenvolvimento. Eu quero uma xerox dessa. Pode arrumar para mim? Posso sim, meu bem. Posso sim. A gente providencia isso aí. Para você ter uma noção melhor do que como é que foi a explicação, né? É bom, eu gostei muito, porque eu no Não, celular aqui maravilha. eu não sei tirar print, não. Não, tudo bem, a gente Então tá providencia bom. para você, tá bom? Gente, então por hoje é só. Obrigado por todo mundo aí. Terça-feira que vem a gente está de volta. Quem quiser deixar alguma coisa para eu ler amanhã, vai ser um grande prazer. Estou na escola a partir das 7, tá bom? Ainda hoje, talvez, não hoje, mas mais tardar amanhã, essa videoaula está no YouTube para todo mundo ficar à vontade para estudar. Tá bom, queridos? Grande abraço. Até semana que vem. Ok, obrigado aí.